muito boa tarde, sejam muito bem-vindos de novo aqui ao canal. O meu nome é Cátia Caldas, para aqueles que ainda não conhecem, e hoje vamos falar da Muscle Tee. Significa nada mais nada menos do que esta camisola ou t-shirt com ombreiras, geralmente almofadadas, isto é, bracinhos à mostra. Portanto, esta t-shirt é uma tendência, é uma peça tendência que ainda não se viu com muita força aqui na Europa, mas no Brasil já é o top 10 das tendências e foi uma tendência dos 90. Portanto, eu lembro-me perfeitamente de ver diversas peças deste género no guarda-vestidos da minha mãe. Portanto, esta peça realmente foi uma tendência muito forte nos 90. Eu vi, gostei, nunca utilizei, porque para criança a tendência era ligeiramente diferente. Ligeiramente, não era nada assim demasiado, mas era ligeiramente diferente. Portanto, pontos a terem em conta aqui nesta blusinha ou nesta camiseta. É feita em malha, portanto, o tecido aconselhado é realmente a malha, porque a malha tem uma versatilidade no sentido de que se adapta ao corpo derivado à sua elasticidade. Portanto, temos aqui então uma peça desenhada exclusivamente para a malha. Pode ser feita noutro tecido. A questão é que, por exemplo, a manga se calhar já vai requerer, a manga ou realmente o acabamento do sovaquinho já vai requerer aqui então algum tratamento especial. Portanto, eu fiz em malha, é em malha que este desenho realmente se desenvolve e se desenvolveu pelas grandes marcas, portanto não acredito que o seu desenvolvimento noutro tipo de tecido mais rígido seja tão fácil. É possível, mas talvez não seja tão fácil. Um pontinho a ter em conta, no meu caso, eu desenhei esta t-shirt com o molde que vocês vão ver a seguir no meu tamanho. A questão é que eu tenho uma zona de busto, portanto a zona do peito realmente grande, portanto aquilo que a minha camiseta faz nesta zona, se vocês conseguem ver, é aqui uma espécie de um repuxar, parece que sobra aqui na zona da manga. Conselho para as senhoras que tenham então aqui o peito grande é desenhar a t-shirt no tamanho acima. Eu realmente deveria ter esta ligeiramente mais para fora. Aqui nos ombros está bem, a questão é que deveria ser mais folgada de forma a não vincar ou não marcar tanto a zona do peito. Portanto, eu explico como se faz, vocês vão poder perceber como é que se faz. Esta foi a minha prova piloto, eu só sei se tem falhos ou se o desenho está correto realmente quando faço a experiência. Portanto, em relação ao desenho, só esta chamada de atenção, e vocês também podem fazer descer, depois eu vou explicar como se faz então para descer aqui a nossa cava. Podem descer sensivelmente mais 2 ou 3 centímetros e a abertura ficaria maior. Se vão usar com um top desportivo por dentro, fica até mais engraçado. Portanto, são aqui pequenos detalhes. No caso de não ter muito peito, portanto, vai funcionar exatamente como eu vou explicar a seguir. Em relação agora aqui à montagem, portanto, já dei aqui os detalhes que tinha para vos dar em relação ao desenho. Portanto, em relação aqui à montagem, a nossa montagem é feita com esponjas de sutiã, de biquíni, de fato de treino, portanto, de tops de fato de treino, perdão, aqueles que nós utilizamos para desporto. Portanto, é basicamente a copa, o enchimento de um sutiã. Aquilo que nós utilizamos é o M para a camisola M e por aí fora, portanto, para o L o tamanho L e, claro, nesta linha de medidas, à medida que a camisola for maior, portanto, a ombreira, neste caso, o enchimento maior. Aqui a chamada de atenção, ele é costurado a 4 cm da nossa zona do colarinho, portanto da nossa zona do pescoço. Eu expliquei, e vocês vão ver já a seguir no molde, que podem marcar no padrão os 4 cm para não terem que estar à procura. E isto não é nada mais, nada menos do que tecido extra, portanto nós não vamos desenhar o ombro até aqui, senão até aqui. E depois daqui virar para dentro. Basicamente é isto. E a fixação da almofada
Se for feita da forma que eu explico, vocês veem que não tem marcas visíveis de costura nesta parte, porque isto torna muito elegante a peça, e nesta zona tem um pontinho apenas. Se eu fizer assim, vocês conseguem ver que está ali repuxado na zona da costura, portanto tem só um pontinho, o que faz com que a peça tenha um caimento excelente. Eu sou fã e mantenho-me aqui ao pé do canhão, portanto eu sou muito fã desta tendência e pretendo fazer muitas mais deste estilo. Vamos então trabalhar? Não, vocês vão trabalhar, eu vou tomar um café. Vamos então proceder ao nosso traçado da molde base de blusa. A partir daqui faremos o desenho da nossa muscle tee. Portanto, aquilo que nós precisamos para traçar o nosso retângulo é a altura da frente, que vamos fazê-la a partir da nossa linha reta traçada aqui, portanto vai ser tudo traçado a partir da nossa linha reta. E, para começar, vamos traçar a altura da frente, que é a medida da parte mais alta do nosso osso anterior ao ombro, portanto ao lado do pescoço, e dessa zona mais alta, passando pelo centro do peito até à zona do umbigo, vamos calcular a nossa altura frontal. No nosso caso são 53 centímetros, portanto, a partir daqui vamos fazer 1, 2, 3, a marcação. Temos então aqui, já com a ajuda do nosso material, encontrado mais ou menos os nossos 53 centímetros. E agora, para traçar realmente o nosso retângulo, vamos utilizar 1/4 da nossa medida de contorno de peito. Porquê o contorno de peito? Porque é a zona onde temos mais proeminência, portanto a nossa zona mais larga. No meu caso, vamos contar com 94 centímetros. Para o nosso desenho, vamos contar, portanto, com 94 dividido por 4, uma vez que estamos a desenhar 1/4 do nosso desenho, mais 4 cm de folga, uma vez que pretendemos que a nossa muscle tee seja realmente mais folgada. Portanto, já vou incluir aqui os 4 cm, isto é, neste caso teria que adicionar apenas 2, uma vez que serão 2 cm para a frente de um lado e 2 para o outro. Portanto, aqui temos que colocar 2. 25,5. A partir daqui, fazemos então a colocação de uma reta no 25,5. Recordem que a margem que estou a deixar aqui é uma margem de caimento, não é a margem de costura. Essa normalmente eu incluo justo quando faço o corte da peça, portanto, isso depois vai um bocadinho em detrimento daquilo que é o vosso gosto e a vossa forma de trabalhar. Traçamos então aqui o nosso retângulo. Recordem que tracei 25,5, contemplando, portanto, 1/4 do contorno do peito, que é o contorno, é a circunferência do peito. No meu caso, 94 dividido por 4 e somei 2, portanto são 2 cm do lado esquerdo, 2 cm do lado direito, mas como vou cortar dobrado, portanto já estão aqui então adicionados os 2 cm. Vamos então agora às alturas. A primeira altura que vamos encontrar é, portanto, a nossa altura da cava.
A cava é o contorno do ombro na união com o braço. Portanto, a minha cava tem aqui de total 38 e aquilo que eu vou marcar aqui é nada mais, nada menos do que 19 centímetros. Vamos primeiro marcar as alturas. Marcamos 19 centímetros nos dois extremos para traçar então aqui já uma esquadria. Temos, portanto, então aqui a nossa linha da cava, e eu vou escrever aqui. A partir daqui vamos traçar a nossa linha da cintura, que é esta, que já temos aqui de delimitação, e vamos descer a gosto, portanto, no meu caso eu vou descer 5 centímetros. No vosso caso, se vocês na zona da cintura têm mais proeminência, portanto, devem... à parte de descer os 5 centímetros, devem sair para fazer um ligeiro évasé. Isso depois também já vai do gosto, mas eu aconselho que façam realmente o prolongamento. Até aqui é a zona da cintura, portanto eu quero que venha um bocadinho mais da zona da cintura, por isso é que eu faço o prolongamento. Podem também prolongar na altura do corte. Portanto, a partir do momento que temos então aqui a nossa cava, é o nosso primeiro traço, vamos fazer as entradas, como por exemplo para o decote. Atenção que este é o método chamado desenrasque, portanto não é o método de corte industrial, isto é realmente um método mais simples. E aquilo que nós vamos fazer, por exemplo, no decote é entrar 7, atenção que estamos com o da frente, portanto das costas é ligeiramente diferente aqui nesta zona, podemos entrar 7 e descer 7, e a partir daqui temos então o nosso decote. Podemos fazer então aqui a marcação do nosso decote. Mais ou menos desta forma. Evidentemente depois podemos alterar. Agora aquilo que nós fazemos aqui é descer 4 centímetros. Estes 4 centímetros vão ser de referência de queda que depois vão ser adaptados. E o nosso ombro vai ser, no meu caso, a medida é de 8, mas no nosso caso vamos traçar os 8. Ali apanhar a dobrinha da nossa base e 10. Portanto, a nossa medida é 8. O total do meu ombro são, portanto, isto é a medida até ao osso, mas o total do meu ombro são 14. Se fosse um molde de base normal, ficar-me pelos 8, 9 centímetros. Mas uma vez que eu estou então aqui a traçar o nosso molde para a muscle tee, portanto venho até aos 14, que é a medida total do ombro, e à parte destes 14, portanto recordem que os 14 ficam aqui, uma vez que vamos ter que ter um excesso para voltar com o tecido, aquilo que nós vamos fazer é, neste caso, eu deveria fazer isto de outra forma. Portanto, vamos fazer como se tivesse aqui o prolongamento que vamos ter que adaptar, portanto, 14 centímetros. Se tem 14, aumenta outros 14, portanto, sensivelmente o dobro. Agora tenham em conta que, se tiver este prolongamento, portanto, se descer os 4 centímetros, isto vai ficar realmente muito descaído e vai tendenciar o nosso corte. Portanto, aquilo que vamos fazer é subir 2 centímetros ao nosso ombro. Portanto, a medida que fizemos aqui é nada mais, nada menos do que a medida que temos aqui, mas vamos subi-la. Portanto, temos então os 8 centímetros, os 14 medida real, mais os outros 14. Portanto, até aos 28, passando ali por aquela
marcação. Sendo assim, a medida anterior já deixa de fazer sentido. Portanto, a partir do momento que temos então aqui isto, sabemos que a nossa cava está aqui, portanto aquilo que nós fazemos é descer a nossa linha até à nossa zona da cava. E ao fazer a nossa zona da cava descemos mais 2, portanto 2 centímetros aqui. E aquilo que nós fazemos aqui é nada mais nada menos do que descer até aqui à nossa zona da cava. A partir do momento que temos encontrado então aqui a nossa cintura, portanto o nosso contorno da parte inferior, aquilo que nós fazemos é nada mais nada menos do que a ligação desta peça. Se quiserem acrescentar depois aqui também essa dimensão, já sabem que podem. E aquilo que nós fazemos é nada mais nada menos do que unir de forma redonda, talvez não tão arredondada, pronto, isto depois vai um bocadinho conforme as réguas que vocês tiverem, os utensílios que puderem então utilizar. Portanto, aquilo que nós fizemos foi encontrar o nosso decote. A partir do nosso decote fizemos a descida de 4 cm, que é a descida do molde base normal. Subimos 2 cm, uma vez que precisamos tornar esta reta mais nivelada, menos acentuada à queda, para que depois o tecido, quando dobre para o interior, fique melhor. Portanto, aqui somamos o total do nosso ombro, isto é, não só até ao osso do nosso ombro, senão a medida total até ao extremo do ombro. Temos a nossa medida da cava mais 2 cm e a partir do momento que somamos então aqui mais 2, temos já uma folga de vestibilidade. E esta curva vai ser a zona que vai ficar realmente dobrada para dentro. Portanto, tudo isto vai ficar na nossa parte frontal da peça, tanto como na lateral. Portanto, eu vou escrever aqui frente. Atenção aqui a um pormenor. O nosso material de enchimento, neste vídeo, foi nada mais nada menos do que as almofadas utilizadas para os tops. Portanto, para os tops, para os sutiãs, para os fatos de banho, e esse enchimento é colocado aqui. Se vocês quiserem deixar já no molde, portanto, a margem onde devem colocá-lo, deve ser aproximadamente de 4 cm. Portanto, aquilo que vocês vão fazer é, no molde, fazer a marcação dos 4 cm e quando fizerem o corte, façam a marcação com o material que depois desapareça, giz ou a caneta de tecidos, para então saberem que a partir daqui é quando se faz a fixação do bico, neste caso se for bicudo, então da nossa almofada de enchimento. Malta, este é o nosso molde da parte frontal. O molde da parte traseira vai contar basicamente com a mesma alteração, portanto temos então a medida do nosso ombro que vai ser exatamente a mesma. A nossa cava vai ser a outra metade que falta aqui, o nosso contorno de peito vai ser exatamente o mesmo, portanto aqui não vamos ter alterações de maior, o nosso comprimento também não. A única diferença vai estar na zona do decote, portanto normalmente no decote desce menos 2 cm do que na parte frontal, isto depois também é um bocadinho a gosto. Em norma, o molde base terá menos 2 cm do que a nossa parte frontal, mas como eu disse, é um bocadinho a gosto. Portanto, imaginemos que vocês fazem uma descida de 5 cm. Marcam os 5 aqui, marcam os 5 aqui e fazem a curva. Basicamente é isto, não tem muito mais que se lhe diga. E depois, claro, se vocês quiserem o decote maior, abrem mais, e se quiserem o decote mais pequeno, não é recomendável, mas se quiserem mais pequeno, portanto, fazer a circunferência mais dentro. Basicamente é isto para a frente e para as costas. Meninas, só um pormenor a ter em conta. A medida que eu desci aqui, portanto, eu considerei a minha medida da cava, mas a medida que nós devemos considerar aqui é o contorno do nosso braço. Nada mais, nada menos do que... Medirão mesmo às vezes, pode ser complicado. Portanto, nada mais nada menos do que medir o contorno do nosso braço desta forma
e temos, por exemplo, aqui 27. Aqui daria um bocadinho menos daquilo que tenho aqui, mas uma vez que eu pretendo que o caimento seja, por exemplo, muito confortável na zona da cava, e uma vez que esta zona vai entrar, vai-me deixar então aqui um fecho bastante interessante. Eu já fiz a experiência, portanto já sei que funciona nesta medida. E se vocês quiserem, marcam aqui, portanto, metade do contorno do vosso braço, mais 2 centímetros para deixar então aqui uma folga, para não ficar super justo. Podem também fazer da forma como eu fiz, portanto, ter em conta a nossa cava e fazer a descida nesse seguimento.